Magomed Ankalaev, o terror dos meio pesados, o bicho papão da categoria. Provavelmente o segundo melhor lutador da divisão, atrás apenas do campeão Alex Poatan. E é talvez a maior ameaça para o reinado do brasileiro. E muita gente fala isso porque o Magomed Ankalaev é bom na luta agarrada, ele que é mais uma cria do Daguestão, região conhecida por trazer os melhores grapplers para o MMA. E o Poatan até agora não enfrentou ninguém com esse nível de grappling. Mas olha só que curioso. Dizem tanto que o Ankalaev pode vencer o Poatan no chão, mas esquecem que a única derrota do Magomed Ankalaev foi justamente na área onde ele promete dominar o brasileiro, no chão. Bom pessoal, no Conto das Lutas de hoje vamos voltar um pouco no tempo e revisitar a primeira e única derrota de Magomed Ankalaev. Com 4 anos de carreira no MMA, Magomed Ankalaev acumulou um bom cartel profissional. Entre 2014 e 2017, ele venceu todas as lutas que fez. Acumulou um cartel invicto de 9 vitórias e nenhuma derrota, o que garantiu a ele a sua tão sonhada chegada no UFC. E ele chegou como uma grande promessa, em uma categoria que nunca teve uma presença russa muito forte. E diferente da maioria dos russos, que só tem luta agarrada, aquelas crias do Daguestão, o Ankalaev era um tanto diferente. Ele tinha sim capacidade na luta agarrada, só que o seu principal é a trocação. Ele é um atleta muito completo, consegue trocar e consegue trabalhar no chão. Ankalaev então faria sua estreia no UFC em março de 2018, no Fight Night em Londres, lutando contra o escocês Paul Craig, que hoje é um lutador mais conhecido. Ele acumulou boas vitórias na carreira, tem um chão extremamente perigoso, mas na época ele estava passando por um verdadeiro perrengue na carreira. Craig, apelidado de Urso Judeu, tinha acabado de chegar no UFC. Ele venceu na sua estreia, mas perdeu as 2 lutas seguintes, sendo nocauteado por Khalil Rountree e Tyson Pedro, ambas as derrotas no primeiro round. Craig então estava com a faca no pescoço, estava com 2 derrotas seguidas e precisava dessa vitória contra o Ankalaev para garantir a sua vaga no UFC. Caso contrário, ele poderia ser demitido. Olha que paralelo, enquanto o Ankalaev estreava, o Paul Craig estava lutando pelo seu emprego. Ele não podia arriscar uma terceira derrota, seria o fim da sua carreira no UFC. E como eram 2 lutadores em fases completamente diferentes, opostas, o Ankalaev estava em boa fase, chegando no UFC, e o Paul Craig estava com 2 derrotas seguidas, nas casas de apostas o Paul Craig era o maior azarão de todo o card. Ankalaev era favorito na proporção de 7-1, ou seja, tudo indicava que seria um passeio do russo, que ele ia estrear com tranquilidade dentro do UFC. E realmente estava sendo um passeio. Ankalaev não deu a menor chance para o escocês e estava sobrando na trocação no primeiro round. Craig tentava desesperadamente levar a luta para o solo e até conseguiu quedar o Ankalaev, mas esse russo desgraçado que parece um chefão de videogame não só conseguiu se defender, como reverteu a posição, ficou na montada e passou a levar a melhor naquilo que seria a especialidade do Craig. Fim do primeiro round e é como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. E realmente piorou. O segundo round foi um amasso ainda maior. Ankalaev sequer corria perigo na luta em pé. Ele estava entregando uma verdadeira aula de trocação. Craig ainda conseguiu uma queda, mas o Ankalaev devolveu na mesma moeda. Quedou o escocês e ficou por cima durante todo o restante do segundo round. E aí acabou o segundo round e o Paul Craig só conseguia pensar em uma coisa: ferrou. Pô, o que é que eu posso fazer? Eu tô sendo amassado. Em pé eu não tenho a menor chance. E na luta de chão, que é a minha especialidade, ele também tá me vencendo. Pô, já era. Vou perder essa luta. Só um milagre agora pra me salvar. Tava começando então o terceiro round e havia um pingo de esperança. Talvez o Ankalaev, sabendo que tá na frente na luta, já venceu 2 rounds na pontuação dos juízes. Talvez agora nesse terceiro ele tirasse o pé do acelerador. Talvez ele relaxasse nesse terceiro round e assim o Paul Craig poderia aproveitar para poder capitalizar em cima, aproveitar esse descanso do russo para tentar uma virada. Só que foi o contrário, Ankalaev passou a marcha e começou a 1000 por hora, ainda mais agressivo do que nos rounds anteriores. E aí recomeçou o passeio, só que o Ankalaev quis humilhar o Paul Craig. Como se não bastasse ele estar dominante na trocação, ele passou a querer bater o Craig na própria especialidade. E foi direto na queda, como se não tivesse medo do jiu-jitsu do escocês. O Craig conseguiu se levantar, mas ele estava tão cansado, tão baqueado, que ele foi tentar dar uma cotovelada giratória, acabou se atrapalhando e caiu sozinho no solo. E o Ankalaev, com toda a paciência do mundo, foi caminhando lentamente em direção à sua presa. E aí voltou a amassar na luta agarrada, sem medo nenhum do jiu-jitsu do Craig. Até que apareceu um momento em que o Ankalaev poderia ter se levantado. Faltavam 2 minutos para acabar a luta, ele sabia que estava
estava na frente na pontuação dos juízes e que estava vencendo esse terceiro round, era só ele se levantar e cozinhar um tempo, não se arriscar, afinal a especialidade do Craig é no jiu-jitsu, então essa seria a oportunidade dele levantar e cozinhar a luta em pé, onde ele teria a maior vantagem. Mas o russo foi soberbo, decidiu que iria continuar amassando Paul Craig no chão e entrou na guarda do escocês. E esse foi o maior erro de toda a sua carreira. Lembram que eu falei que o Paul Craig precisava de um milagre para vencer essa luta? Pois bem, o milagre aconteceu. Faltando 10 segundos para o fim do combate, Craig conseguiu encaixar um triângulo, a sua maior especialidade, sua finalização favorita. E o Ankalaev foi pego em cheio nessa armadilha. E aí no último segundo de luta, literalmente no último segundo, aos exatos 4 minutos, 59 segundos e 68 milésimos do terceiro e último round, Magomed Ankalaev não conseguiu resistir e bateu em desistência. Faltando menos de um segundo, faltando milésimos, Magomed Ankalaev deixou escapar a primeira e única derrota de toda a sua carreira. E Paul Craig realizou uma das maiores viradas da história do UFC. No último segundo, ou o pior, em menos de um segundo, nos últimos milésimos da luta. E é como eu havia dito, o Ankalaev, na papeleta dos juízes, já havia vencido os 2 primeiros rounds e estava vencendo o terceiro. Ele estava garantido, era só sobreviver por só mais um suspiro. O problema é que ele não tinha mais um suspiro, ele estava preso num triângulo, não sabia quanto tempo faltava para a luta acabar. Então por isso eu não culpo a garra do russo, falta de garra do russo, não acho que foi esse o problema. O problema do Ankalaev nessa derrota foi a soberba, foi querer fazer guarda com um finalizador extremamente perigoso. O Paul Craig já saiu de situações parecidas em várias outras ocasiões. Ele é conhecido por tirar esse triângulo da cartola. O Ankalaev subestimou o adversário e acabou pagando um preço muito caro. Hoje ele poderia ser invicto. E o resto da história a gente conhece. Desde aquela derrota, o Ankalaev nunca mais perdeu. Já fazem 6 anos desde essa luta contra o Paul Craig e agora ele tá invicto há 12 lutas. Ele tá com 10 vitórias, um empate e uma luta sem resultado no currículo. E tá na cara do gol pra disputar o cinturão do UFC, caso ele vença sua próxima luta contra o Alexander Rakic. E aí, pessoal, o que vocês acharam da única derrota do Magomed Ankalaev? E será que ela vai ser a única derrota? Ou será que ele vai perder pra outra pessoa em um futuro próximo? Deixa aí sua opinião nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.